Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de confiabilidade. Hoje a gente vai entrar no último tema, que é FMEA e FTA. FMEA é a análise dos modos e efeitos de falha. A ideia é conhecer e avaliar as falhas que podem surgir em um processo ou produto, identificar ações que eu vou utilizar para compensar, mitigar, corrigir, evitar e documentar tudo isso para que eu possa auxiliar o que a gente chama de análise de falha como um todo. A FTA é uma técnica que, a partir de um evento, eu vou identificar as combinações de causas, além de pensar em consequência e, mais uma vez, pensar em medidas para evitar, compensar, mitigar, corrigir. Começando pela FMEA, ela é uma técnica analítica. Na prática, o que acontece? Você vai pegar, vai ter um produto e vai pensar em todas as possibilidades que podem causar uma falha daquele produto. Você tem um carro. E aí você vai pensar, o que pode causar problema no carro? Você pode ter uma falha no motor. Mas por que o motor falha? Ah, porque não tinha óleo. Ou porque a vela estava muito gasta. E por aí vai. Então, você vai pegar e avaliar todas as possíveis falhas, você vai pensar nas causas e vai pensar nos efeitos. Muitas vezes o fabricante já te entrega, você comprou um equipamento novo, você tem uma britadeira nova. O fabricante já vai te entregar uma FMEA lá, né? Já tem uma série de análises para que você, antes de começar a mexer com o produto, você já saiba o que acontece. Você já tenha a noção de como fazer a FMEA. É importante que você pense que hoje tudo está informatizado. Algumas empresas usam banco de dados do Oracle, outras empresas do SAP, entre outros fabricantes aí, entre outros fornecedores. Mas a grande maioria tem algum tipo de análise de falhas. Então, quando você tem uma falha, a equipe que vai para o campo, ela já tem que pegar e preencher. Damos dois exemplos do nosso carro aqui. Ah, qual que foi o problema? Ah, foi o motor. Aí você já coloca lá, veículo número tal, falhou. Qual que foi o componente? Motor. Como foi que ele falhou? Ele deixou de dar partida. Por que deixou de dar partida? E por aí vai. Isso é importante para você fazer um banco de dados com essas informações que a gente vai já ver. A FMEA tem alguns itens, dependendo da empresa, do fabricante, do banco de dados, depende do GAF, você pode fazer modificações, mas basicamente ele tem isso aqui. Cabeçalho, né? O item, né? Ou a função. Quais são os modos de falha? Eu coloquei aqui potenciais entre parênteses, porque geralmente os potenciais são entregues pelo fabricante. Se você está avaliando um projeto, você já tem os modos de falha práticos. Os efeitos de falha, a severidade da falha, a classificação da falha, a causas e mecanismos de falha, ocorrência, controle de prevenção, a detecção e o risco. A FMEA de projeto, né, ela é quando o fabricante já, na etapa ou de fabricação ou mesmo de teste de operação do produto, ela já faz uma análise FMEA do que pode ocorrer para entregar para o cliente isso. Mas eles usam também internamente. Ah, eu vou lançar um veículo novo. Eu já faço uma série de análises e a partir da FMEA eu consigo parar e pensar o que eu posso fazer para aumentar a confiabilidade do meu produto que eu vou entregar, que eu quero colocar à venda para os meus clientes. E aqui ele justamente ele diferencia a FMEA de projeto, né, e a FMEA de processo. Eu não vou diferenciar muito os dois, eu vou falar de forma geral. Espero que seja suficiente para quem for trabalhar na área. A FMEA de projeto, né, ela vai analisar todos os componentes. Então, geralmente você tem uma série de detalhamentos, como subsistema, qual o conjunto, qual o componente e qual a função. O modo de falha é como um determinado equipamento falha. Vou dizer, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma porta com fechadura eletrônica. O que é uma falha dessa fechadura eletrônica?
ela deixa de funcionar. A minha porta deixa de abrir ou deixa de fechar. E o modo de falha é justamente isso. É importante eu saber. A minha porta, se ela falha como aberta, é uma coisa. Se ela, quando ela falha, ela fica fechada, é outra. Normalmente você vai querer que o modo de falha de um cofre seja fechado. Já um local que tem pessoas, você quer que o modo de falha seja aberto. Imagina que acontece um problema que você tem que esvaziar o local. Se justamente nessa hora a porta falhar e ela falhar fechada, você tem um problema grande nas mãos. Os efeitos, o que acontece quando ele falha? Quando o motor do carro falha, o carro vai parar de andar, né? Aí qual que é o efeito? O motor ele deixa de ligar, ou você liga, mas ele faz um barulho, ele deixa de puxar o carro e por aí vai. Existem alguns casos em que uma falha tem mais de um efeito, ok? Existem casos. A maioria é uma falha, ela tem um efeito, mas tem alguns casos, principalmente componentes mecânicos, que uma mesma falha pode dar mais de um defeito, mais de um efeito. A severidade é quão essa falha é severa para mim. Ela vai de 1 a 10. Aqui o livro ele dá uma tabela com uma sugestão. Se você for seguir o livro, você vai pensar, por exemplo, severidade muito alta, 9 ou 10 é quando eu comprometo a segurança da operação, infração ao regulamento governamental, derramamento de óleo numa plataforma de petróleo. Talvez ela até não coloque em risco imediato a vida de muitas pessoas, mas ela é um evento ambiental sério. O caso das barragens da Samarco e da Vale que romperam em Minas Gerais. Se isso não merece um 10, eu sinceramente não sei o que mais merece um 10 em severidade. Existem coisas que são questionáveis. Digamos que a ponte ferroviária de Marabá, se ela fosse só ferrovia. Tem gente que colocaria um 10, mesmo isso sendo um risco baixo para vidas. Geralmente a ponte ela não cai de uma vez com você em cima. Não que não aconteça, mas geralmente não. Ela começa a dar sinais e você já interrompe. Isso é uma falha. E se for feita do jeito certo, você consegue que você não impacte vidas. Como ela é uma ponte que a Vale só tem uma, ela caiu, parou a produção. Tem outros locais na ferrovia que você tem duas pontes uma do lado da outra. Se uma cair, você consegue continuar operando. Então, são níveis diferentes. Essa ponte de Marabá, você pode botar um 10 ou um 9. As outras pontes, você coloca, vamos dizer, um 5 ou 6, porque como elas têm outra do lado, você não tem impacto tão alto. E essa é a diferença. Quando eu trabalhava com manutenção ferroviária, a gente tinha um pátio de carregamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que a gente tinha os equipamentos que carregavam os vagões. O cliente ele recebia a soja de caminhões, o caminhão chegava, você tirava a soja do caminhão, colocava no silo, do silo ia para o vagão. E geralmente você trabalha no limite. Então, ou a gente trabalhava passando direto do caminhão para o vagão, ou a gente trabalhava com o silo lotado, que era o mais comum. Por que a gente trabalhava com o silo lotado? Porque eles pegavam soja de várias qualidades para receber o máximo possível, porque tem uma soja com qualidade inferior que eles pagavam menos, só que ela não atendia o do cliente. Aí eles misturavam essa soja ruim com a soja melhor para fazer uma soja no nível que o cliente aceite e eles ganhavam mais dinheiro com isso. Então, era importante para eles era importante trabalhar de silo cheio. O problema é, se o silo tivesse cheio e o nosso carregamento fosse interrompido, né? Eles iam ter que ficar pagando a diária dos caminhoneiros que estão lá para descarregar e não conseguem porque eu não estou conseguindo tirar soja do silo para o vagão. Então, se eu paro o carregamento, o meu cliente ele vai ficar muito insatisfeito. Então, aqui a severidade é alta. Severidade moderada significa que eu vou dar uma insatisfação para o cliente. É uma falha que diminuiu a velocidade do carregamento. O cara vai ficar chateado porque vai demorar mais, os caminhoneiros vão demorar mais a descarregar, mas não é tão ruim quanto a alta. Eu só estou carregando mais devagar. Se o meu carregamento está ok, mas está ok porque o cliente tinha que pegar e acontecia. Às vezes o sistema ele tinha alguns probleminhas que aí ele tinha que mandar o eletricista ficar o tempo todo fazendo algumas atividades, drenando água, ou volta e meia tinha que estar rearmando um disjuntor.
Ele deixa o cara insatisfeito, mas a princípio não está impactando a produção dele, seria baixa. E mínima acontecia, por exemplo, como era um componente crítico, justamente pela FME, a gente conseguiu mostrar que a gente precisava de 2 compressores em cada balança, porque era o que mais dava problema. Ah, deu problema num compressor. O cara só ia lá, desligava o que deu problema, ligava o outro e continuava o carregamento dele. Ele tinha um impacto mínimo no desempenho, mas tinha um impacto, porque eu tinha que resolver. Então, isso são alguns exemplos, pelo menos, que eu trabalhei nessa área. A gente vai continuar esse assunto aqui no próximo vídeo.